tempo, fiquei em dúvida se deveria começar a escrever essas memórias, pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se eu contaria o meu nascimento e a minha morte. Normalmente se começa uma história pelo começo, mas resolvi começar pelo fim por dois motivos. Primeiro, como eu ressuscitei para ser o autor dessa memória, eu não sou um autor defunto, mas um defunto autor. A sepultura para mim foi outro berço. Segundo é que a história foi renovada. E como Moisés, que também conta sua morte na Bíblia, começando pelo nascimento e não pela morte, aliás, essa é uma diferença crucial entre a história e a Bíblia. A natureza parece que está chamando pela perda de uns mais belos caracteres de honra à natureza, à humanidade. 64 anos bem vividos, era solteiro e tinha dinheiro. Alguns amigos que vocês podem ver fazendo discurso são porque eu lhe dei uma bela quantia e não me arrependo. Tudo isso é um louvor ao nosso final. Assistiu à minha partida apenas algumas pessoas, entre elas uma senhora. Estava lá o médico da família, o amigo que vocês viram falando no meu enterro, uma piedosa vizinha e a tal senhora. Morto. Morri há mais de 100 anos no Rio de Janeiro, mais precisamente às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do fim de agosto de 1869. Se algum espectador achar que a causa da minha morte foi uma pneumonia, não está enganado. O mais certo, porém, é dizer que eu morri de uma ideia, não de uma ideia comum, mas de uma ideia grandiosa. A invenção de um medicamento sublime, o emplasto Brás Cubas. O emplasto torna-se uma ideia fixa e me oprimiu o cérebro, a tal ponto que um dia resolvi abrir uma porta para arejar um pouco. Em vez de uma brisa, bateu-me um vento canalha e assim peguei a tal pneumonia. Lembro-me como se fosse hoje. Virgínia entrando comovida, vestida de preto, ficou ali parada sem ânimo de se aproximar, os olhos inconformados e a boca entreaberta. Virgínia, sim, a tal senhora chamada Virgínia. Imagine que nos amamos, ela e eu, muitos anos antes. Quem diria, dois grandes namorados, duas grandes paixões sem limites que se acabam desse jeito. Nada mais existia entre nós ali, 20 anos depois. Muitos falam com o defunto. Ora, defunto, anda, vê se põe de pé, vadio, e vais ir para a rua. Espera aí, depois eu conto a história de Virgínia. Agora eu quero contar uma coisa inédita. Que eu saiba até hoje, nunca ninguém relatou seu delírio de morte. E eu quero fazer isso agora. Você, espectador que se remexe nessa cadeira, tenha calma. Logo, logo vamos entrar na história propriamente dita. Tenho certeza de que você deve achar bem interessante o que se passou em minha cabeça nos momentos finais de minha existência. Primeiro, me senti transformado na Suma Teológica de São Tomás, e minhas mãos eram o fecho do livro. Mas acho que para Virgínia aquela posição dava-me um ar de defunto. Como você se chama? Podes me chamar de Natureza. Natureza, senhora. A senhora é absurda, é uma fábula. Dona Natureza, me dá mais alguns anos. Não preciso mais de ti, para o tempo não importa. O minuto que se passa e o minuto que se vem. Desce e olha, e olha, e olha. Então eu vi coisas absurdas, vi a condensação de todos os tempos, o tumulto dos impérios, a guerra, a destruição recíproca dos seres e das coisas, vi a ambição,
vaidade, cobiça, miséria e inveja. Tudo agitava o homem como um chocalho. Quando voltei e vi, lá estava ela. Vou contar a história de Virgínia, mas tenha calma. Ajeitem-se as suas poltronas, que vou começar pelo começo, e veja com que habilidade eu faço a grande passagem do tempo. Veja, tudo começou na presença de Virgínia, ela que foi meu delírio, meu grande pecado da juventude. E como não existe juventude sem infância, com a infância se imagina nascimento. E aí está feita a grande transição da história. Começou no dia 20 de outubro de 1805, data em que nasci. Olha, ele é tão gordinho. Ele é tão engraçadinho. Só sei que cresci naturalmente como crescem as plantas e os gatos. Cala a boca, besta. Vê se anda logo. Anda logo. Só sei que os gatos crescem menos espertos e as plantas menos travessas do que eu na minha infância. Um poeta dizia que o menino é o pai do homem. Espero que não seja verdade, pois eu, desde os 5 anos, era conhecido como menino diabo. Minha mãe me fazia decorar algumas orações querendo transformar o menino diabo em anjo. Porém, mais do que oração, me governavam os nervos, o sangue e, no caso, o estômago. Os heróis que merecem a medalha são os que ficam e não os que vão. Quando eu pensava ter terminado um discurso, lá vinha outro. Isso merecia uma vingança. Doces, farinha, ovo, fermento, trigo, bolo, queijo. Mas eu só me alimento dos seus doces beijos. Ah, como foi lindo! Você diz isso porque não viu ainda o bocado. Doutor Evlá beijou a Dona Eusébia, doutor Evlá beijou a Dona Eusébia, eu vi lá no pátio. Ai! Desfeito esse episódio, vamos passar por cima de algumas coisas. Vamos passar pela escola. A triste escola onde aprendi a ler e escrever, dar cacetadas e cabular as aulas. Vamos dar um salto no tempo. Vamos à independência do Brasil. Na festa da independência, eu e o país éramos 2 rapazes e vimos os arrebatamentos. Eu era um lindo jovem, lindo e audaz. Naquela noite, enquanto o país elegia seu novo rei, eu elegia minha nova rainha. Marcela, linda Marcela, como era bela. Levei 30 dias e 3 esmeraldas para conquistar o coração dela. As esmeraldas eram a prova definitiva do que eu sentia por ela, mas minha linda Marcela não tinha inocência. De fato, ela mal entendia a moral. Teve 2 fases nosso amor. A primeira foi uma espécie de parlamentarismo, onde meu amigo era o presidente e eu o primeiro-ministro. Mas depois deu um golpe de Estado e fiquei com todos os poderes nas mãos. O que você acha desse colar? Lindo, e quase tanto quanto aquele que vi na joalheria Colos. Era todo de ouro, com brilhantes diamantes e rubis. Mas você não precisa desses estímulos, jamais queria encontrar essa maçã. Marcela me era tão cara que o dinheiro do meu pai já não me bastava. Arrumei um anjo da guarda. Ele parecia mais com um gerente de banco. Os anjos e os demônios se disfarçam de várias maneiras. Alguns tomam a forma de um banqueiro e lá fui eu conseguir o dinheiro. Ora, lembraste de mim quando nos separamos. Meu anjo, Não! meu anjo. Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Meu anjo.
Acabou. Meu pai, logo que soube dos 11 contos de réis, e me mandou em um navio para o exterior. E no primeiro dia quis me matar. No segundo, eu pensei em virar padre. No terceiro, pensei em beber até cair. No quarto dia, pensei em escrever uma carta para Marcela. No quinto dia, comecei a pensar na Europa e sonhar com as noitadas. No sexto dia, Deus fez o mundo e eu refiz o meu. Não digo que nos dias de universidade eu não tenha aprendido muita coisa, até mesmo o meu vocabulário, mas durante a noite foi que aprendi as coisas sobre a alma e a carne. Dado as aventuras, eu era um acadêmico superficial e a universidade me deu um diploma em uma ciência que eu estava longe de trazer ao cérebro. Confesso que me senti ao mesmo tempo enganado e orgulhoso. Cheguei à conclusão de que o direito não devia ser uma coisa muito séria, uma vez que até eu poderia ser doutor nesse assunto. Depois de formado, resolvi prolongar a universidade por aí e fui andar pela Europa. Queria fazer um diário de viagens e não de memórias como essas. Contaria apenas que conheci a Itália com Isabela, a Espanha com Carmesita, Londres com Margaret, Paris com Michele e a Alemanha com Helga. Quando eu estava enjoado de todas aquelas andanças, recebi uma carta de meu pai. Meu filho, vem depressa. Tua mãe está muito doente. Se não voltares logo, encontrarás tua mãe morta. Essa última frase foi para mim um golpe. Voltei. Resolvi trocar todas aquelas mulheres por minha mãe e a Europa por minha casa. Ao avistar o Rio de Janeiro, lembrei minha infância. Minha mãe? Meu filho, estou morrendo. Cuida do teu pai, das minhas roseiras. Meu filho, vê no Brasil uma loteria. Fiquei com os olhos inconsolados entre a dúvida de ser ou não ser, e após a morte de minha mãe, resolvi retirar-me para a nossa chácara. Eu estava prostrado. Jamais o assunto de morte me oprimira. Nunca, até esse dia. Debrucei-me sobre este assunto inexplicavelmente. Talvez o espectador se espante com a franqueza com que revelo minha dor, mas saiba que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar das opiniões, a luta das cobiças, a diferença dos interesses nos obrigam a disfarçar, esconder e enganar a si mesmo e aos outros. Mas na morte, isso não acontece. Brasinho. Como tem passado, minha senhora? Muito bem. Vamos entrar e contar-me de tudo o que te aconteceu entre as andanças. Os estudos e os namoros principalmente. Mamãe, essa é minha filha. Entre, meu cumprimento, Dr. Braz. É muito lindo. Adivinha quantos anos ela tem? 17, Menos um. 16, por já está um moço. No dia seguinte, voltei à casa de Dona Eusébia e saí a passear com as duas, mas percebi que Eugênia mancava. Machucaste o pé? Uns olhos tão bonitos, uma boca tão fresca, mas coxa. Por que bonita ser coxa? Porque coxa ser bonita? Por que bonita ser coxa? Porque coxa ser bonita? Mirando aquela cena, eu não poderia parar de me perguntar. Estás na hora de voltares ao Rio de Janeiro. Não tenho motivos. Precisa de um motivo? Pois te dou-lhe dois. Um lugar de deputado e um casamento. O quê? Um lugar de deputado e um casamento. Não entendo de política. E como noivo, deixo de viver livre como sou. Sua carreira de deputado te espera, e tua noiva é um encanto. Ela é um anjo, seu pateta, um anjo sem asas. Virgínia é seu nome. Virgínia? Ops, uma explicação. Virgínia era aquela senhora que em 1869 estava assistindo meus últimos momentos. E esta Virgínia era talvez a mais criatura atrevida da raça humana e a mais voluntariosa. Esta é a Virgínia nova. Eu logo ia me encontrar com ela. Mas vamos continuar a história sem interrupções.
Aqui está meu pai com uma xícara de café na boca. Ela é filha do conselheiro Dutra, uma grande influência política. Não devo aceitar todas as tuas coisas, mas estou disposto a examiná-la contanto que separadamente. Todo homem público deve ter sua esposa, mas fica como queres, contanto que não se deixe sair ficar obscuro, triste, inútil. Braz, eu não gastei dinheiro apenas só para te ver brilhar. A vida é uma enorme loteria e com 2 bilhetes tem mais chance de ser feliz. Desces comigo? Desses amanhã. Bem-aventurado os que não descem, pois deles é o primeiro beijo das moças. Isso não deve ser uma frase bíblica, mas com certeza uma frase de grande sabedoria. E já que estamos falando de Bíblia, também elaborei os 3 mandamentos para receber o primeiro beijo de uma moça. O primeiro passo é levar-lhe flores. O segundo é tocar levemente o seu braço, mas com insistência. E o terceiro é mirá-la nos olhos. Só depois é que o namorado se aproxima lentamente até tocar o rosto da moça. Assim foi o primeiro beijo de Eugênia. Eugênia, estás aí, menina? Ah, Eugênia, que olhos tão lúcidos, que boca tão fresca, que moça tão bonita. Bonita, mas coxa. Ah, entre os espectadores, alguma alma sensível deve estar pensando que eu usei a moça para esquecer a morte de minha mãe. Talvez me chame de cínico. Cínico eu, pela coxa de Eugênia? Sabe que eu até pensei em casar-me com ela? Ela era bonita, mas coxa. Então decidi seguir as palavras das Sagradas Escrituras que dizem: levanta-te e entra na cidade. Isso está escrito em Atos capítulo 9, versículo 3. Sou obrigado a partir, minha filha. Eu te quero muito. Prometo que um dia voltarei. Não acreditas? Não, acredito que faz bem Bem do que? em não se casar comigo. Ela era bonita, mas coxa. São os tropeços da vida. Desci amargurado e pouco satisfeito. Mas eu vinha pensando que tinha feito melhor, que era o que meu pai queria. Lembrei-me da convivência de uma carreira política. Uma noiva, um cavalo, um chapéu, minhas botas. Aliás, as botas apertadas é a melhor felicidade do homem. Sim, porque quando elas nos fazem doer os pés, há um imenso prazer ao serem tiradas. Torture os pés e depois os liberte e tens a felicidade tamanha. Eu senti isso há pouco no amor. Eu sabia que o meu coração logo iria descalçar as botas e pôr as chinelas. Boa tarde, conselheiro. Quero apresentar meu filho, Madame Dutra. Escutei muitos elogios sobre a senhora. Como? Está lhe elogiando. Ela nunca escuta. Por isso que nós nunca brigamos. Virgínia era bonita, fresca. Saiu das mãos da natureza, como um feitiço eterno. Não vale a pena contar os detalhes do que aconteceu, mas, Virgínia, eu não precisei levar flores e nem tocar levemente o seu braço. Fui direto ao olhar. Enquanto esperava o momento do meu encontro com Virgínia, ficava vagando pelas ruas, o tempo devagar. Os segundos eram minutos, os minutos eram horas, as horas eram dias. Era como se o meu relógio tivesse quebrado. Boa tarde. Como vai, Braz? Deseja falar comigo? Quer dizer alguma coisa? Querias consertar meu relógio. Mas aqui não se conserta relógio. Pensei em ter entrado na relojoaria. Desculpe, vou a outro lugar. Cosme.
casaste? Ainda não. Minha vida anda muito triste desde aquela época. Me fizeste verter muitas lágrimas. Não imaginas, senti muitas saudades. É, eu também. Preciso ir. Voltarei em breve. Linda Marcela. Em todo caso, minha história parecia caminhar para um final feliz. Então aparece Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto, nem mais simpático e nem mais elegante do que eu, mas foi ele quem me roubou Virgínia e a candidatura de deputado. Na verdade, é que a minha família é doente do coração. A verdade é que a minha família tem um coração constante. Não sofre. Isto é mais para um que fala. É um sopro. Também sim parece feliz. Em Cubas. Como isso foi acontecer em Cubas? Em Cubas. Em Cubas. Em Cubas. Pode ser que meu pai não tenha morrido do desastre de Virgínia, mas que o desastre complicou os últimos dias, complicou. Eu poderia agora falar de velas, veludo, preto, caixão, padre, rezas e lágrimas, mas não, eu prefiro falar do nariz. O espectador alguma vez já meditou sobre a função do nariz na humanidade? Nenhum outro órgão é tão importante quanto ele. Nem os olhos que choram, nem as mãos que dão pêsames, nem os braços que carregam caixão. Uma explicação correta é que o nariz foi criado para o uso dos óculos, assim como a cabeça para o uso do chapéu. Essa explicação até certo ponto me pareceu positiva, mas bastou um pouco de orientalismo para mudar radicalmente meu ponto de vista. Um oriental gasta longas horas olhando a ponta do nariz com o objetivo de ver a luz celeste. Prestem atenção. Quando ele finca os olhos na ponta do nariz, se desliga das coisas terrenas e sai do próprio corpo. Disso, tirei um aprendizado. O amor é o que perpetua a espécie, e o nariz que subordina essa espécie. Nariz é equilíbrio. Passei o meu tempo escrevendo política, filosofia e um novo ensaio sobre o nariz, em função da humanidade, e depois joguei fora. De vez em quando, me lembrava que Lobo Neves se casara com Virgínia, ido morar em São Paulo, e eu me perguntava se eu não teria sido melhor que Lobo Neves. Assim os anos se passaram e foram até 1842, quando avistei Virgínia chegando com Lobo Neves. Ela estava linda, mulher esplêndida, só a reconheci a poucos passos. Estava outra. Pensei que não voltavas mais. Oh, meu caro, são deveres da política. De qualquer forma, já estamos de volta à corte. Vamos dançar? Eu? Será que o amigo Cubas não poderia me representar? Danças comigo? Depois de 3 danças, a valsa nos perdeu e tudo foi muito lindo. É minha. É minha. É minha. Passei a visitar a casa de Lobo Neves como um amigo íntimo. Regado a olhares e sorrisos, foi assim o nosso amor. É como uma planta que cresce muito rápido. Não me lembro quanto tempo demorou, mas era uma planta com tanta seiva que em pouco tempo se tornou a mais exuberante do bosque e desabrochou uma flor natural. Se quiserem, podem chamar essa planta de beijo.
beijo que ela me deu trêmula de medo, coitadinha, porque foi na porta de sua casa. Um beijo curto como aquele momento, mas cheio de amor. Introdução de uma vida cheia de delícias e prazeres que temiam em dores. Sim, amávamos. Agora que tudo nos impedia, agora que nos amávamos. Tens coragem, foste comigo, iríamos aonde fosse mais cômodo, para uma grande ou pequena casa, na roça ou na cidade. Iríamos na Europa, aonde fosse mais cômodo e não achas querido para ti. Fujamos, Virgínia, antes que seja tarde, antes que ele descubra e tudo estará perdido. Ele a mataria e morreria porque eu mataria também. Ele ia ter comigo, não escaparias, me mataria do mesmo modo. O mundo é muito vasto, só grandes paixões seriam capazes de fazer isso. Ele não te ama a ponto de não ir te buscar. Ele gosta muito de mim. Pode ser. Salve, meu boneco, meu amigo Brás, é uma honra a tua visita. Não se preocupe, meu caro espectador. Não mancharei essa história com sangue. Eu tinha vontade de estrangular Lobo Neves, mas isso é muito diferente de fazê-lo. Meu amigo Brás, que honra a tua visita. Meu amigo Lobo, como demorou. Você gosta, cara, negócio. Vamos adiante. Arrumamos uma casinha sob o recanto dos nossos amores. Ah, como era lindo ver Virgínia chegando, envergonhada, tímida e trêmula. As coisas iam muito bem, os pássaros cantavam, pensei até em fazer algo da vida, como por exemplo ser ministro. Eu, ministro? Não preciso contar, o Senhor divina tudo. Eu tive uma vida de miséria e atribulações, por isso acabei mendigo. Procure-me depois, poderia lhe arranjar alguma coisa. Não sei se é o primeiro que me promete algo, ou se é o último que não me fará nada. Não lhe peço nada, não ser dinheiro, porque é necessário comer. Sai cedo e moro no terceiro degrau da escada de São Francisco à direita de quem sobe. Sai cedo e ainda não comi nada. Inek Siderovs. Estou atônito. Poderá ter muitas como essa. Como? Trabalhando, preciso ir. Deixa eu me dar um abraço. Não basta, mas se me vir, dê outros igual a esse. Meu relógio, ele roubou meu relógio. Boa tarde, amigo Lobo. Meu amigo Brás, precisamos ir embora. Eu e Virgínia, ela não está gostando disso. Mas eu fui chamado para ocupar uma província na corte. Estive pensando e pretendo levá-lo junto conosco. Você aceita ser meu secretário de governo? Vamos, eu sei que você é rico e não precisa desse mar ordenado. Mas aceite. Aceitar aquele convite seria uma imprudência, mas não tive muita escolha e aceitei. Não posso aceitar. Por quê? Porque, ora porque... Mas nós não vamos mais. O Lobo Neves vai renunciar à nomeação. O decreto número 13 do dia 13. Isso me traz recordações funestas. Perdi meu pai no dia 13 às 13 horas. 13 dias depois de termos ido a um jantar com 13 pessoas. Minha mãe morreu no parto do 13º filho, numa casa de número 13. Esse filho morreu com 13 anos. Pedi esses números que te abençoam. 13. Ó número do azar, como te abençoei. Quem escapa de um perigo aprende a conviver com ele. Comigo e Virgínia foi assim. E aí um mistério. Por que Virgínia desmaiou? Adivinhou quem disse que ela estava grávida? O que vai ser quando crescer, meu filho? Bacharel, papai. Ele se foi naquele ponto em que um embrião se parece mais com a natureza. Tudo está perdido, meu filho. Doutor Cubas,
Esse aqui é o Dr. Damasceno. Está com sua filha Eulália, mais conhecida como Nha Loló. Seu pai me falava muito de você. Estou com pressa, preciso ir. Eu não queria saber de nada. Cheguei aos 40 anos e não era pai e nem ministro. Eu não era nada, eu só pensava em meu filho e em Virgínia. E por isso me sentia assim. Quando as pessoas pensavam que eu só andava pensando, eu pensava andando. Por exemplo, eu pensava que Lobo Neves não amava mais Virgínia. Uma hora, uma hora. É minha memória. Parece que não queres mais nada comigo. Eu digo que tu não queres mais nada comigo, tu não me respondes. O que de responder? O que? Parece que estás enfastiada. Dona Plácida, vê se posso sair. Nem meu marido me responde assim. Aliás, meu marido é o primeiro que fez isso esperou a ti. Não lhe disse nada. Ela nervosa, com os braços cruzados e tensos, batendo o pé no chão e sempre me olhando. Aproximei-me e dei-lhe um beijo na testa. Ela recuou como se fosse um beijo de defunto. Virgem Nossa Senhora! O que é? Aí vem o marido de Yaya. Dona Plácida, a senhora fica à porta. Cubas, vem cá. Por um momento pensei em enfrentar Lobo Neves, mas recuei. O senhor está aqui, lembrou da Maria Plácida? Mas ele, faça favor, veja quem está cá. Você por aqui? Eu estava passando e resolvi entrar para cumprimentar. Vai para casa agora? Vou. Então vamos juntos. Dona Plácida, vem cá no guarda-chuva. Vamos. Senhor Braz, já pode sair. Cheguei a pensar se lutaria por Virgínia ou se arranjaria uma outra mulher, mas antes de decidir, recebi uma carta. Meu caro amigo, senhor Dr. Cubas, há tempos tomei por empréstimo o seu relógio e digo, estou lhe devolvendo. Não é o mesmo, mas possui o mesmo valor. Fiquei muito grato, Quincas Borba. Se o corpo de um homem falasse, eu diria que aquele não era o Quincas Borba. Ele acabava de ganhar uma herança e se transformou no que vi naquele dia. Passei mal porque fui mal gradualmente. E por isso, passei de uma cama de esteira ao chão do meu quarto. Do chão do meu quarto ao quarto de polícia. E essa é a minha mais nobre filosofia. E hoje me tornei um vencedor. Ao vencedor as batalhas. Vamos para o próximo passo interessante, a nomeação de Lobo Neves. Para ir assumir a província, e eu desejei que fosse do dia 13 e não do dia 31. A simples troca de algarismos possui uma substância diabólica. 1 e 3, 3 e 1. Dois números ímpares que separaram um par. Sim, amanhã tu vai fazer beija-flor? Está doida? Não posso. Então adeus. Adeus. Eu te escrevo. É melhor nos separar, estamos falando. Custa-me muito. Adeus. Estou que quase choro. Adeus. Até breve. Enquanto eu pensava na partida de Virgínia, pensava em minhas pernas que me levavam rua abaixo. Benditas pernas, elas me levam rua abaixo e andam por conta própria. Abençoadas pernas, pernas amigas. Eu até aqui ignorava vocês, mas naquele caso me fez pensar diferente. Deixam à minha cabeça o trabalho de pensar e disseram uma a outra. Ele precisa ir para casa. Ele está cansado. Vamos levá-lo. Minhas queridas pernas, vocês cumpriram à risca o trabalho que se propuseram. Não deixam eu pisar em poças d'água minhas pernas. Quanto a Virgínia, senti uma coisa que não dava prazer e nem dor, nem alívio e nem saudade. Não a vi partir, mas senti que meus amores iam mar afora e eu com mais de 40 anos. Com a partida de Virgínia me senti viúvo, li suas cartas em meio a tantas ambições, tédios e devaneios. Às vezes
Quincas vinha me visitar e em uma dessas ele expôs sua mais nova filosofia, o humanismo. Se eu não estivesse nascido, eu não estaria aqui contigo. Eu não iria comer as batatas, não iria ao teatro. Verdadeiramente, a única desgraça é a de não nascer. Então com Quincas iria comer, iria beber e me deliciar com o sabor dos devanceios. Mas uma ideia me atacava o cérebro, ter filhos, e por isso me aproximei de Nha Loló. Nha Loló estava vexadíssima. A felicidade com que o pai se envolvera com os apostadores mostrava as origens da família, mas por um filho eu estava disposto a arrancar uma flor daquele pântano. Saltar de um passeio ao cemitério é bastante comum. Afinal, o que existe entre a vida e a morte? Uma curta parte. Mas se pulasse essa parte da história, não iríamos entender nada. Eulália Brito Damasceno, Nha Loló, morta aos 19 anos. Dizem que ela morreu na primeira epidemia de febre amarela para desespero da família. Não se sabe a causa da doença. Uns dizem que foram os imigrantes, outros que foram os povos. Alguns dizem que a culpa é dos escravos, ou um castigo divino, e eu não posso concordar com eles. Não tenho motivo para querer castigar a boa alma de Nha Loló. Então, cheguei à conclusão de que a morte é uma loteria. Se eu não disse ainda, porque você já percebeu, eu estava mudado. Com 60 anos e minha vida ia de ladeira abaixo, ou ao menos uma boa parte dela. 60 anos, já se pode sentir que o meu estilo não é tão jovem e que a vida não é mágica. Aos 60 anos é a idade da ciência do jovem. Não se deixe vencer, Braz. Ânimo, Braz Cubas. É preciso que o homem seja forte, que lute, que vença, não seja palé. As palavras de Quincas me sacudiram e eu pensei em ser deputado e fui onde novamente me encontrei com Lobo Neves, mas não tive sucesso. Logo eu deixei a política. Filiei-me a uma ordem benemérica, mas o juramento que fiz me impede de contar o que aconteceu. É o que o Lobo Neves havia morrido justamente quando ia ser nomeado ministro. Essa é a minha veemente proposta, pelo menos no momento. Sua morte me deu 2 momentos de prazer. Fui ao velório, mas não tive coragem de me aproximar. Carregava uma pedra, e era a consciência. Quanto a Virgínia, as suas lágrimas eram verdadeiras. Ela que traiu o marido com sinceridade, chorava. Queimei toda a minha filosofia e agora me dedico à religião e à parte do culto. E essa é a minha mais nova filosofia. Agradeço por ter nascido. E esse ritual eu celebro da seguinte maneira. Morreu pouco depois em minha casa. Entre a morte de Quincas e a minha, aconteceu a invenção de um emplasto. Era uma ideia fixa. Eu ia inventar um remédio para acabar com a melancolia. Desde 1869, este remédio estaria a serviço das pessoas e da felicidade das nações. O remédio ia atravessar muitas gerações. Contra tédio e melancolia, use emplasto Brás Cubas. Seja velho ou seja menino, use Brás Cubas. O emplasto divino para toda a humanidade. Mas um dia abri a janela e apanhei uma pneumonia, e aí estamos no ponto onde começamos a história. Virginia ali, sem coragem de se aproximar, mas foi até lá. Como todos já sabem, este é meu último momento. Mas ainda pude fazer um pequeno balanço de minha vida e fiquei pensando que não fiz o emplasto, não fui ministro, e é também verdade que não tive a sorte de poder comprar o pão com o suor do meu rosto. Ainda teve um saldo positivo. Não tive filhos para lhes deixar o legado da nossa miséria, e isso não transmiti a nenhuma criatura.
de amor.